para que a pessoa possa sair do automatismo, da subconsciência, do automatismo egóico, subconsciente, e vir para um movimento de autonomia da consciência, a pessoa vai se conectar amorosamente com uma lei, que é a lei de liberdade. Então, quando nós conectamos amorosamente com a lei de liberdade, o que vai acontecer? Nós, voluntariamente, estaremos num processo. Vejamos o significado da lei. É lei de liberdade. Nós temos liberdade para escolher. O que acontece com muitas pessoas no processo de autoconhecimento e visando uma autotransformação que acaba não acontecendo? Elas se forçam o processo. Elas entram no movimento de obrigatoriedade de criar um movimento de autoconhecimento e autotransformação forçada. Quando nós fazemos isso, nós entramos em choque com a lei de liberdade. Nós não acessamos a lei de liberdade amorosamente. Ao contrário, nós acessamos a lei de liberdade de uma maneira egóica. É a única lei que nós podemos acessar de maneira egóica, é a lei de liberdade. Por quê? As demais leis, elas todas só podem ser acessadas por meio das virtudes. Já a lei de liberdade, nós temos a liberdade de escolher. Deus, quando nos criou, ele nos criou com a capacidade de livre-arbítrio, de escolher o que nós queremos para a nossa vida. Então, quando a pessoa, de alguma maneira, por uma crença limitante, por um processo de culpa, ela força o próprio movimento de autoconhecimento, ela tem que fazer, comumente isso vem de uma ansiedade de consciência, a pessoa traz determinados conflitos, e aí ela se exige uma perfeição que ela não pode ter. E aí o que acontece? Há uma afronta à lei de amor, usando a própria lei de liberdade. A pessoa acessa a lei de liberdade sem conexão com a lei de amor. E o que vai acontecer? A pessoa cria, no próprio processo de autoconhecimento, um peso muito grande. O processo fica extremamente pesado, agressivo, torturante muitas vezes. E é esse o maior problema das pessoas, que leva as pessoas a fugir do autoconhecimento. Muitas vezes, em cursos, em terapia, pessoas falam, eu não quero me conhecer porque eu encontro muita coisa feia dentro de mim e eu não quero ver essas coisas feias. Então, isso significa a pessoa entrar no movimento de perceber as limitações que ela traz e ela simplesmente esconder essas limitações. Isso é um movimento de mascaramento do ego. Nós temos no ego duas faces, a face evidente e a face mascarada. A face evidente, como o próprio termo indica, é onde evidencia todo o nosso lado negativo. E a face mascarada é o movimento em que nós tentamos acobertar o lado evidente com um movimento totalmente mascarado. Então, quando a pessoa ela foge do autoconhecimento, é exatamente o movimento de mascarar a percepção de si mesma. Ela mascara, finge que está tudo bem, mas isso não resolve o problema. E nem tampouco nós somos convidados a fazer um processo de autoconhecimento agressivo, na marra, como se não houvesse outra possibilidade para nós. São dois extremos. A pessoa que foge do autoconhecimento, mascarando, e a pessoa que
faz um processo de autoconhecimento extremamente exigente, extremamente doloroso, perverso, que gera um peso, um mal-estar muito grande. Então, nenhum dos dois extremos é viável num processo verdadeiro de transformação, verdadeiro de autoconhecimento, visando a autotransformação. No movimento mascarado, o que a pessoa faz? Ela adia o processo de autoconhecimento e autotransformação e permanece num estado de conflito. No outro extremo do movimento da obrigatoriedade e da exigência de perfeição, a pessoa quer fazer um movimento forçoso, totalmente desprovido de acolhimento amoroso. Então, o que acontece? Também não vai acontecer o autoconhecimento, não vai acontecer a autotransformação. Ela pode até ter algumas percepções sobre si mesma, mas o processo é tão doloroso, é tão angustiante, que a pessoa tende a protelar as situações. Muitas vezes ela alterna esses dois movimentos, o mascaramento e a exigência, e fica ali, às vezes vai o tempo passando, e a pessoa não realiza o processo de autoconhecimento e autotransformação.